Vamos lá então, pessoal, smog fotoquímico, uma coisa que eu trouxe lá no comecinho para vocês, um ponto de vista. Agora vamos abordar, né, mais diretamente. Dá seu nome, smog fotoquímico, a neblina de coloração amarelo-amarronzada. Para quem for da região sul-sudeste, já deve ter presenciado alguma época do ano onde se observa smog fotoquímico. Aqui para a região norte, em específico, no caso da minha cidade de Porto Velho, ainda não foi presenciada, né? Grandes cidades pelo mundo afora, como consequência da poluição do ar. O fenômeno ocorre principalmente devido à presença de certos gases na atmosfera, óxido nítrico, produzidos pelos motores de veículos, compostos orgânicos voláteis, né, chamados de COVs, como por exemplo hidrocarbonetos, provenientes de reações de combustão incompleta e da evaporação de solventes ou combustíveis voláteis. E o produto final do smog são ozônio e ácido nítrico, além de compostos orgânicos parcialmente oxidados. Lembra que o monóxido de carbono também impacta na formação de ozônio na minha troposfera, ok? O smog fotoquímico, pessoal, é simplesmente isso. É uma, é uma smog. É como se fosse uma nuvem formada onde a qual ela está poluindo tanto a perspectiva da saúde, né? A pessoa não consegue respirar direito, mas um dos principais fatores é a alta temperatura. Porque a ideia é que o smog fotoquímico acaba sendo um gás muito denso. Quando os raios solares se incidem, eles ficam por ali retidos. Como que eles ficam retidos, pessoal? Ideia de vibração. A energia vem, impacta a molécula passa a se agitar mais. Ela não libera essa energia, ela fica se agitando mais. Então, fazendo com que o ambiente fique mais quente em específico, tá? Resíduo sólido e lixo, né? Resíduo sólido é todo material que é descartado como lixo, coletado e transportado, né, por um meio que não seja água. Por exemplo, lixo doméstico, entulho de construção, e os maiores produtores de resíduos sólidos são construção civil, atividade comercial e industrial e lixo doméstico. Eu trouxe esse ponto aqui porque uma coisa que você tem que observar é a ideia dos lixões. O lixo em si ele poderia ser tratado. Pode até mesmo sofrer um processo de combustão, né? Uma seletividade posterior a uma combustão, onde o que for gerado, por exemplo, chorume, pode ser transformado em energia renovável, né? Pode gerar gases menos nocivos com a ação de catalisadores. Então, tudo na vida existe jeito. E para finalizar, eu só quero falar com vocês agora sobre isso aqui. Ah, tá. Isso aqui é uma parte a mais. Que é a ideia de produção de chorume, líquido escuro, né, constituído por água, ácidos gráficos, ácidos orgânicos voláteis, decomposição da matéria orgânica, proliferação de doenças, comprometimento dos lençóis freáticos e proliferação de ratos. Uma coisa interessante é falar sobre eutrofização também. Lixo descartado, resíduos descartados em locais não condizentes com o descarte real pode gerar uma coisa chamada eutrofização, que nada mais é do que o impacto dos lençóis freáticos vão levar resíduos ricos em NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. A eutrofização nada mais é do que fazer uma camada superficial esverdeada em rios e lagos. E o que vai acarretar? Primeiro, eu não vou obter luz solar. Fazendo essa camada superficial, luz solar não se incide, algumas plantas aquáticas vão morrer. Vai fazer o quê? A demanda química de oxigênio diminuir, então vai impactar também os animais aquáticos, fora uma outra caralhada de questões. Beleza? Isso aqui, essa parte aqui em específico, não vi cair mais tanto. A última vez que caiu foi 2015, tá? Mas agora, isso aqui, sim. Sobre usinas. Então, vamos trazer um adendo rapidinho, pessoal. Usina. Primeira pergunta: usina hidrelétrica polui o meio ambiente? Ah, Rodrigo, polui porque mata os peixes, né? Vários peixes morrem. Mas só por conta disso, um segundinho agora, pausa o vídeo e depois a minha pergunta. Usina hidrelétrica emite CO2? Pausou? Emite. Aí tu pensa, ué, mas para mim CO2 emitia só quando tivesse combustão. Pessoal, pensa no seguinte: no tempo e no dinheiro
de construção de uma hidrelétrica. Então, tudo isso é calculado. E outra, em alguns casos de usinas elétricas, é feito um desvio do rio. Esse desvio do rio faz-se o alagamento de um local que não era alagado. Assim, árvores que estavam nesse local, elas não foram retiradas. Se esse local não era alagado, passa a ser alagado, o que vai acontecer? Essa árvore, por estar em um ambiente que não condiz com a realidade dela, ela vai se decompor, vai cair, se decompor. E a decomposição gera o quê? Monóxido de carbono, dióxido de carbono e gás metano, que é matéria orgânica. Então, até indiretamente ela gera. É que nem eu falar, tá aí, pegar aí, Tesla. Baterias de Tesla emite CO2? Emite. Ah, Rodrigo, mas é só energia elétrica. Só energia elétrica depois do carro finalizado. É tudo calculado antes também. Se não me engano, é 0,15 mols por quilômetro rodado a cálculo, porque é calculada a vida útil da bateria, quanto de CO2 foi emitido na fabricação, essas questões. É 0,15 mols, se não me engano, de CO2. Mas enfim, se a gente for pensar em energias renováveis, quase nenhuma realmente não polui o ambiente. Energia eólica, por exemplo. O que acontece com a perspectiva da energia eólica? Eu tenho poluição sonora, aqueles cataventos, né? Fazendo muito barulho. E também tem um problema na peregrinação de alguns pássaros. Se eu for pensar em termonuclear, esse aqui anda caindo muito em questão. Pessoal, usina termonuclear, a gente queria pensar muitas vezes que... Qual que é a ideia? Vou colocar bem pra cá minha câmera. A ideia de uma usina termonuclear, nada mais nada menos, é do que você ter o quê? Você tem urânio. O mais comum é com urânio, né? Urânio. A gente tem que lembrar lá de radioatividade. O urânio, em específico, o 238, ele vai se decompor, né, em criptônio, mais bário, mais 3 nêutrons. E tudo isso aqui vai gerar muita energia. Tudo isso aqui vai gerar muita energia. Fechou? Aí vamos pensar no seguinte. Uma usina termonuclear é justamente uma usina onde a qual se utiliza urânio com urânio enriquecido como fonte de energia. Rodrigo, mas como assim como fonte de energia? O que ela vai fazer? Deixa eu tirar aqui a pontinha da caneta. Que eu vou trocar. O que ela vai fazer? Usinas termonucleares, nada mais nada menos, utilizam a energia e água para fazer a movimentação das turbinas. Exemplo. Já assistiram Simpsons? Simpsons tem, né, esses aparatos aqui, né? Que é justamente a boca de uma usina. E a gente vê esse vapor aqui toda hora saindo, saindo, saindo. A gente pensa, nossa, é algo muito nocivo. Não, é água. Nossa, mas como assim, Rodrigo? Como assim é água? Pessoal, começa por aqui. Ocorre a entrada de água na usina, certo? Ocorre a entrada de água. Quando ocorre a entrada de água, essa água ela vai ser aquecida. Aquecida. Essa água ela vai ser aquecida. Nossa, Rodrigo, mas aquecida pelo quê? Isso aqui. A minha reação em específico, que libera muita energia, que é a fissão do urânio. Lembrando que é a fissão, ok? Lembrando que é a fissão, ela libera muita energia. O que vai acontecer? Essa água que foi aquecida entrou, né? Foi aquecida. Ela vai fazer a movimentação da turbina. E a turbina vai transformar uma energia cinética. No caso, desculpa. Na turbina eu tenho energia cinética. O meu gerador vai transformar a energia cinética em energia elétrica. Então, tudo isso que acontece é a água, é o vapor de água formado. Então a água entra, certo? A água entrou, foi aquecida, aumentou-se o grau de agitação, aumentou o grau de agitação, ela vai conseguir movimentar a turbina,
Movimentando a turbina, o gerador vai transformar a energia cinética de movimentação em energia elétrica. E aí eu tenho energia para minha rede elétrica. Ah, Rodrigo, fechou, legal. Mas e aí? Aí, pessoal, a gente não se principais pontos. Primeiro, lixo. Quando a gente pensa no lixo, é um lixo radioativo. Tudo bem que demora anos, né? Mas o que é feito com esse lixo? Ele é enterrado e esquecido lá por anos. É feito uma cavação, né? Um cavamento, um buraco. É feito uma chumbação, chumbo. Coloca assim tonéis, os urânios, e deixa lá. Por quê? Porque ele vai ficar se decompondo, se decompondo, se decompondo. Ah, Rodrigo, esse é o principal empecilho. Não. Existe um empecilho que quase ninguém fala, que é o seguinte. A água, ela teve sua entrada, mas ela tem que voltar. Quando ela volta, o que vai acontecer, gente? Ela volta em uma temperatura maior. Digamos que aqui ela entrou a 24 graus Celsius. Cara, quando ela volta praticamente a 70 graus Celsius. 80 graus Celsius. Ah, Rodrigo, mas e aí? Não pode pegar e fazer a diminuição dessa temperatura da água para ela voltar bonitinha? Poder pode, mas é algo muito caro e quase ninguém faz. Mesmo que tenha uma legislação específica informando que deve se voltar com a mesma temperatura que se entra, não fazem. Mas e aí? O que a temperatura alta vai fazer? Aí, meu amigo e minha amiga, né? Nós temos que lembrar de uma coisinha que é a seguinte. Qual que é a solubilidade? Qual que é a ideia de solubilidade? Gás no líquido, você lembra? Solubilidade de gás no líquido, vamos lá. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. Ou seja, é a mesma coisa que eu falar, que quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. É sempre uma relação inversamente proporcional. É sempre inversamente. Então, se a temperatura está alta, eu vou ter baixa solubilidade. Então, essa água ela volta com baixa demanda química de oxigênio. É a mesma coisa que eu falar que aqui nessa região eu vou ter menos oxigênio solúvel. E se você vai ter menos oxigênio solúvel, o que vai acontecer? É a ideia de falar que eu vou ter baixa demanda química, né, ou demanda bioquímica de oxigênio. Quem vai ser impactado? Fauna e flora aquáticas. Então, tudo ali é impactado. Os animais aquáticos, né? E também as plantas aquáticas. Fechou? Isso aqui é uma ideia bacana que poucas pessoas falam, mas eu gosto de falar porque é um pouco aprofundado. E uma coisa, um pensamento que já caiu numa questão da USP ou foi da SpaceX? Acho que foi do ITA, foi do ITA. Energia solar. Placas fotovoltaicas. É energia radioativa? É. Rodrigo, como assim? É uma energia radioativa a uma distância segura. Porque uma energia solar, ela pega energia da onde? Do Sol. Energia do Sol, o que acontece no Sol? Fusão nuclear. Então, é uma captação de uma fusão nuclear a uma distância segura. Esse é um ponto de vista que eu vi uma questão, achei super interessante. Beleza? E pessoal, quando falamos, só voltar para cá, quando falamos de química ambiental, esses são os pontos principais que você precisa saber. Fechou? A maioria é a ideia da chuva ácida que mais cai, efeito estufa e também essa perspectiva aqui de termonuclear e camada de ozônio. Smog fotoquímico eu mal vi cair, mas essa ideia aqui de usina termonuclear andou caindo bastante nos vestibulares tradicionais e é bacana você saber também. Fechou? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Bons estudos para você.